Bom, está indo para concursos de arquivologia para o TRE São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Da apostila, frase de apoio. Já passei no concurso do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e fui nomeado super rápido e melhorou muito minha vida. Fui muito bem na prova do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e gabaritei arquivologia. É sério, eu quero gabaritar muitas coisas. Agora, falando dos métodos de organização lá, da arquivologia, sobre método geográfico. Parece que tem três regras de método geográfico. O método geográfico é um sistema de recuperação direta, onde a chave de recuperação é a procedência ou local. Procedência ou local, ou seja, eu me lembro que é procedência mais ou menos. É de onde veio o originário, é de onde foi criado a coisa. Podemos ordenar as pastas em duas maneiras. A primeira é o nome do estado, cidade correspondente, cidade e ex-correspondente. Nome, ou seja, a ordem nome, estado, estado de São Paulo, cidade de São Paulo, e correspondente. Eu não sei o que isso quer dizer correspondente. Mas ainda bem que tem um parênteses aqui. Quem enviou a correspondência? Nome de estado de São Paulo, cidade de São Paulo e enviado por um cara chamado JKL. JKL, JKL. Não sei por que eu estou pensando em JKL. Quando se organiza um arquivo por estado, quer dizer, deixa eu falar os outros nomes também. Também pode se organizar na segunda maneira, de nome de cidade, depois estado, depois correspondente. Você viu? Só trocou a ordem entre estado e cidade. E o terceiro treco é correspondência em outros países. Em casos de outros países, parece que coloca primeiro o nome do país, depois coloca onde a cidade onde estava. Não coloca o estado. Estou falando isso porque aqui nos exemplos está falando Brasil, daí depois Brasília. E daí está especificando capital. E no outro está Brasil, Altamira. Eu não sei o que é Altamira, é uma cidade ou um estado? Quer dizer, na Altamira com certeza não é um estado. Então, provavelmente tem que colocar, se for para de outro país, ela coloca o país e depois a cidade, não o estado. Estranho, né? Vai. De volta para a primeira regra, o nome do estado, cidade correspondente. Quando se organiza um arquivo por estado, as cidades devem estar dispostas alfabeticamente. A regra básica de arquivologia e organização é alfabético, né? Atrás do seu estado correspondente. Entretanto, entre o nome do estado e de suas cidades devem se colocar o capital, que obviamente não seguirá uma ordem alfabética. Volta, volta, volta. O bom, ou seja, existe quando tem essas coisas de geográfico, tem uma coisa que continua, que segue uma ordem alfabética e tem uma parte que não segue a ordem alfabética. No caso aqui é o nome da capital. Parece que tem horas que tem que colocar o nome da capital. Deixa eu ver. Bom, basicamente, aqui o exemplo tá Rio de Janeiro, traço Rio de Janeiro, traço João Alfredo. Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro. Daí aqui tá São Paulo, traço Campinas, traço Pedro Luiz. A Campinas não é a capital de São Paulo, certo? Maranhão, São Luís, Maria, Rio de Janeiro, Campos, São Paulo, E agora? Eu não entendi. O que que tinha a ver com a capital? Deixa eu pensar um pouquinho. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, M antes de R, S. Então isso aqui não está no meio da ordem alfabética não. Ou seja, não entendi por que falou da capital. Entretanto, o nome de estado e de sua cidade se devem se colocar o capital. Entre o nome do estado e de suas cidades. Entre o nome do estado e da cidade tem que colocar capital? Deve se colocar a capital, que obviamente não seguirá a ordem alfabética. Agora aqui, tô vendo aqui. Uhum. Tipo, imagina que tem uma listinha aqui com esses nomes aqui.
para você organizar em arquivos. Rio de Janeiro, João Alfredo. São Paulo, Campinas, Pedro Luiz. Maranhão, São Luís, Maria do Carmo. Rio de Janeiro, Campos e o correspondente Luiz Marques. E São Paulo, Lívia Fátima. Daí começa a se arquivar as coisas. Daí, basicamente, o arquivamento fica em ordem alfabética só nos estados. Daí, se lembra que tem um segundo nome, um segundo cara lá na cidade? Quer dizer, tem um segundo cara. Não, quer dizer, tem um segundo treco, que é a cidade. Se ela for a capital, você coloca ela primeiro, pelo que eu entendi. E se não, você coloca em ordem alfabética. Daí viraria aqui, ó. Arquivando essa listinha que eu falei, viraria Maranhão, que vem antes de RS, Maranhão, São Luís, Maria do Carmo. Daí no caso aqui do Rio de Janeiro e do São Paulo, que os dois tinham um caso de capital, viraria Rio de Janeiro. E aí tenta adivinhar. Quem é o próximo? Viraria capital. Rio de Janeiro, João Alfredo. E o segundo seria o Rio de Janeiro, Campos. Viu? Mesmo que Campos seja na ordem alfabética antes de R, né? Não fica na ordem certa. A capital sempre vem antes. Isso que é a diferença da regra. Agora entendi a coisa da capital. No caso de São Paulo, viraria São Paulo, Lívia de Fátima e São Paulo, Campinas. Segunda regra, a de nome de cidade, de estado e correspondente. Como a principal chave é a cidade, nesse caso, deve-se ordená-las alfabeticamente, não havendo destaque para as capitais. Ou seja, no primeiro caso, já que estava usando as capitais como um separador, quer dizer, os estados como separador, tinha que usar a própria capital para desclassificar ainda mais. Mas, nesses casos aí que é só cidade, pode usar só a ordem alfabética, colocando os estados como não um classificador de ordem. Bom, né? Basicamente, se for cidade, já que tem um montão, obviamente vai dar para colocar eles em ordem alfabética. E daí o resto não precisa ordenar em nada, só coloca as cidades em ordem alfabética. Não precisa colocar. Nem faz sentido como é que vai. Se você tentasse ordenar as outras coisas, tipo estados ou os nomes dos correspondentes por ordem alfabética, e a ordem do treco ia ficar totalmente zoada, né? Agora aqui o exemplo. Araçatuba, São Paulo, Luiz Carlos. São Mateus, Espírito Santo. Maria Augusta, Belém, Pará, Adalberto Oliveira, Crateus, Pernambuco, Francisco Balbino e Diadema, SP Dilma da Silva. Virando tudo isso em ordem, viraria A, B, C, D, S, certo? Araçatuba, Belém, Crateus e Diadema. E você só colocaria os trecos, não mudaria nada nas ordens dos trequinhos, né? Dos nomes das pessoas e os nomes dos estados. Viraria Araçatuba, SP, Luiz Carlos, e daí aqui viraria o Belém, Crateus e Diadema. Belém, Pará, Crateus P, Diadema SP e São Mateus no final. Sacou? Opa, cadê minha caneta? Nesse caso, não é necessário utilizar as divisórias de estados, já que as pastas são arquivadas alfabeticamente por cidades. É necessário, porém, que as pastas tragam os nomes dos estados em segundo lugar, porque há cidades com o mesmo nome em diferentes estados. O importante aqui, porém, tem que ter tem que ter os estados ali do lado, por causa, senão você vai se confundir, porque tem nomes iguais. E aqui tem um exemplo aqui. Exemplo, Brasília, do Distrito Federal, Magalhães, Carolina. Brasília, de Minas Gerais. Ou seja, tem dois lugares que se chamam Brasília, um em Distrito Federal e outro em Minas Gerais. Por isso que tem que se especificar pelo estado. Itacoatiara, tem uma Itacoatiara na Bahia e tem uma Itacoatiara em Pernambuco. Também. Interessante, não é? E a terceira e última regra do método geográfico. Correspondência com outros países. Quando se trata de correspondência com outros países, alfabeta-se em primeiro lugar o país seguido do capital. País, capital do correspondente. As demais cidades serão dispostas em ordem alfabética. Parece a mesma coisa daquele treco do estado, né? Após as respectivas capitais dos países que se referem. Exemplo, Brasil, Brasília, capital. Antônio vira antes do Brasil, Altamira. Você lembra? Capital antes da ordem alfabética, né? Mesma coisa, Chile, Santiago,
para Chile Santa Cruz de la Sierra. A observação é o método direto e de fácil manuseio. Não esqueça da classificação do local e do correspondente. Próximo conteúdo sobre o método numérico.